Continuando na nossa playlist de porcentagem, então para a galera de finanças, né? Porcentagens notáveis. Quais são as porcentagens notáveis? É que a gente vai trabalhar com divisão ao invés de trabalhar com porcentagem. Vamos lá. Primeiro, 1% de um número. Como eu calculo 1% de um número? Eu vou pensar o seguinte. Quanto que eu preciso multiplicar o 1 para que esse 1 se torne 100? Por 100. Então, na verdade, calcular 100% de um número é pegar esse número e dividir ele por 100. Então, por exemplo, eu quero 1% de 30. Então, eu vou pegar 30 e dividir por 100. Corta esse 0 com esse 0, fica 3 dividido por 10, 0,3, né? Precisa ter uma casa após a vírgula. 1% também de 500. Vou pegar esse 500 e vou dividir por 100. Ó, corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. 1% de 500, 5. Próxima porcentagem notável, 2%. Tá? Para que o 2 chegue em 100, eu preciso multiplicar por 50. Então, calcular 2% de um número é a mesma coisa do que dividir esse número por 50. Então, eu quero, por exemplo, 2% de 70. 70 não pode ser. Vamos lá. 2% de 70. A gente vai dividir 70 por 50. Né? Corta esse 0 com esse 0, a gente divide 7 por 5. Então, aqui, quanto que vai dar? Hein? Concorda comigo que vai dar 1 inteiro, né? E vai sobrar 2. Só que 2 dividido por 5 dá 0,4. Então, 1,4 aqui, no caso. 1,4 não, desculpa, 14, né? Eu cortei os zeros ali. Dá 14, então 2% de 70 é 14. Certo? 2% de 300. Vamos pegar o 300, dividir ele por 50. Corta um 0 e um 0. 30 por 5. Quanto que dá? 6. Certo? Então, 2% de 300 é 6. Mais uma porcentagem notável, que é a de 5%. Para que o 5% chegue em 100, eu preciso multiplicar por quanto? 20, né? Então, calcular 20%, 25% de alguma coisa é dividir aquilo por 20. Agora vai ficando mais óbvio, né? Então, a gente quer 5% de 20 mesmo. Então, vai ser 20 sobre 20, que dá 1. Eu quero calcular 5% de 440. Então, vai ser 440 sobre 20. Simplifica esse 0 com esse 0. 44 por 2, 22. Então, essas são as formas de calcular. 1% de um número é a mesma coisa que dividir esse número por 100. 2% de um número, dividir por 50. E 5% de um número é dividir por 20. Então, com vocês, com as porcentagens notáveis. Vamos lá? A gente parou em quanto? 5%? Então, agora eu quero 10% de um número. Tá? 10%, eu preciso multiplicar o 10 por 10 para dar 100. Então, eu vou dividir o número por 10 para encontrar 10% daquele número. Isso aqui a gente sabe de cor, geralmente, né? Então, vamos lá. Eu quero 10%
10% de 28, por exemplo. Então, eu vou dividir o 28 por 10. Dividir um número por 10 é a mesma coisa do que andar para a esquerda uma casa com a vírgula. Se não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse no final do número. Certo? Então tá aqui, ó, vamos dar uma casa, 2,8. 10% de 350. Então vou pegar o 350 e dividir por 10. Ó, corta esse zero com esse zero. 35. Próxima, porcentagem notável, a porcentagem de 20%. Eu preciso multiplicar o 20 por quanto para dar 100? Por 5. Então, calcular 20% de alguma coisa é a mesma coisa do que dividir isso por 5. Então, eu quero 20% de 250. Então, a gente vai dividir o 250 por 20. Simplificando aqui e simplificando aqui, ó, 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, 20% de 250 dá 12,5. 20% de 180. Então, a gente vai dividir o 180 por 20. Por 5 aqui, tá? Dividir 250 por 5. 250 dividido por 5 para a gente calcular 20%. Gente, desculpa bugado, tá? Que vai dar 50. E aqui é a mesma coisa. A gente vai dividir o 180 por 5 para calcular os 5%. Tá? Dividir um número por 10, a gente corta um zero. Daria 18. Só que eu estou dividindo por 5, eu penso no dobro de 18. 36. A dica, se eu quero dividir um número por 5, eu penso naquele número dividido por 10 e multiplico por 2. Que foi o caso que a gente pensou. 180 por 10 daria o 0, fica 18. Multiplico por 2, 36. Toda vez que eu quero dividir um número por 5, eu vou pensar nesse número dividido por 10 e depois eu penso no dobro dele. Próxima porcentagem notável é de 25%. 25 eu preciso multiplicar por 4 para dar 100. Então, calcular 25% de um número é a mesma coisa do que dividir esse número por 4. Eu quero calcular 25%, por exemplo, de 44. Então, eu vou pegar o 44, dividir por 4, que dá 11. Eu quero calcular 25% de 360. 360, então, vou dividir por 4. 36 por 4 dá 9, vai dar 90. Vamos lá. A outra porcentagem notável que a gente tem é 50%. 50. Para dar 100, a gente multiplica por 2, então vamos dividir esse número por 2 e seguir. Geralmente a gente já sabe fazer também. 50% de um número é metade do número. Então, 50% de 30 é 30 sobre 2, que é 15. 50% de 60 é 60 sobre 2, que é 30. Ok? Próximo vídeo.